Bom dia, meus queridos irmãos. Que a paz do Senhor esteja com você neste novo amanhecer. Respire fundo agora e receba essa certeza. Deus ainda está no controle. Ainda que tudo pareça confuso, doloroso ou até sem sentido neste momento da sua vida, nada está acontecendo fora da supervisão amorosa dele. Hoje, vamos meditar em uma promessa poderosa que está escrita em Romanos 8:28 e que é como um abraço de Deus para o nosso coração. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você consegue sentir a força dessas palavras? Todas as coisas. Não são só as boas, não são só as que entendemos. A palavra diz todas, até aquelas que doem, que nos frustram, que nos derrubam de joelhos. Mesmo quando o mundo parece desmoronar, Deus está entrelaçando cada parte da nossa história para um propósito maior. Ele é o oleiro e nós somos o barro. O que hoje parece caos, amanhã será parte do plano. Essa é a fé que nos sustenta. Mesmo sem entender agora, você pode descansar no fato de que o seu sofrimento não é em vão. Deus não desperdiça nenhuma lágrima, nenhuma luta é por acaso. Tudo, absolutamente tudo, está cooperando, mesmo em silêncio, mesmo no escuro, para o seu bem. Então acalme o seu coração. Você não está perdido, você está sendo moldado, O que parece atraso pode ser livramento. O que parece fim pode ser só o início. Confie na soberania de Deus. Se essa palavra falou com você até aqui, escreva "Eu confio nos planos de Deus" nos comentários. Isso é um ato de fé. Quando confiamos que Deus está no controle, mesmo sem entender os caminhos, algo dentro de nós começa a se alinhar. É como se a alma, cansada de lutar sozinha, encontrasse abrigo. E é nesse abrigo que a paz, aquela paz que excede todo o entendimento, começa a invadir o nosso coração. Talvez hoje você esteja enfrentando um vale. Pode ser uma enfermidade, uma perda, uma incerteza profissional, uma luta familiar. E você se pergunta, como isso pode cooperar para o meu bem? A resposta, meu irmão, minha irmã, não está na lógica humana. Está na fé. Está na certeza de que Deus enxerga além da curva, além do hoje, além do que os nossos olhos conseguem alcançar. Pense em José, vendido pelos próprios irmãos, injustamente preso, esquecido. Aos olhos humanos, parecia derrotado. Mas Deus estava escrevendo uma história muito maior, uma história de salvação para uma nação inteira. O que parecia abandono era, na verdade, posicionamento. Deus estava posicionando José para algo extraordinário. E o mesmo Deus que esteve com José está com você agora. O mesmo Deus que usou as dores de José para um propósito, está usando as suas, não para te castigar, mas para te preparar. A sua história ainda não acabou. Deus está virando páginas que você nem sabe que existem. Enquanto você ora, Ele age. Enquanto você chora, Ele escuta. Enquanto você espera, Ele trabalha. Não se desespere. A mão dele ainda está sobre você. Quando Romanos 8:28 nos diz que todas as coisas cooperam para o bem, não significa que tudo vai ser fácil, mas que tudo será usado. Deus é especialista em transformar o quebrado em testemunho, o impossível em milagre e a dor em um caminho de cura, não só para você, mas também para outros ao seu redor. Às vezes, o que você está enfrentando hoje será exatamente o que te tornará forte o suficiente para sustentar alguém amanhã. Deus não desperdiça o sofrimento de um filho fiel. Ele recolhe cada fragmento da sua dor e, com sua graça, transforma em algo novo. É como o ouro refinado no fogo. O calor é intenso, o processo dói, mas ao final o que sai é puro, valioso e brilhante. Assim somos nós nas mãos de Deus. À medida que passamos pelas provações, somos transformados. Nossa fé é aprofundada. Nossa visão espiritual se alinha. Nosso coração se volta mais para o Pai. E é nesse lugar, de total dependência, que descobrimos o verdadeiro significado da palavra propósito. Não é sobre ter controle, é sobre confiar. Não é sobre entender tudo,
é sobre permanecer firme mesmo sem entender. Porque a fé genuína brilha mais forte nas noites escuras. Então, por mais que pareça difícil hoje, não desista. Você não está sozinho. Deus está cuidando de cada detalhe, mesmo aqueles que você ainda não viu. Às vezes, o que mais machuca não é a dor em si, mas o tempo que ela permanece. A espera desgasta, o silêncio de Deus inquieta, e o coração clama por respostas. Mas é nesse terreno da espera que a fé verdadeira é cultivada. Não é fácil, mas é ali, na longa travessia do deserto, que aprendemos a andar não pelos olhos, mas pelo Espírito. Você já percebeu como nos momentos mais difíceis a gente ora com mais intensidade? A gente se entrega mais, se rende mais. Porque quando tudo o que temos é Deus, então descobrimos que Ele é tudo o que precisamos. Essa é a essência do que o apóstolo Paulo queria nos ensinar em Romanos 8:28. Ele sabia o que era sofrer. Prisões, perseguições, naufrágios. Mesmo assim, ele dizia com convicção: todas as coisas cooperam para o bem. Como ele podia afirmar isso? Porque ele conhecia o caráter de Deus. Sabia que o Senhor é bom, mesmo quando a vida não parece boa. Hoje, Deus quer te lembrar: a dor não anula o propósito. O silêncio de Deus não significa ausência. Na verdade, é no silêncio que Ele está mais perto, trabalhando onde ninguém vê, preparando coisas que você ainda não pode imaginar. Então, mesmo cansado, continue orando. Mesmo com lágrimas, continue confiando, porque o seu testemunho está sendo escrito, e ele será lindo, forte e cheio da glória de Deus. Há momentos em que tudo o que conseguimos dizer na oração é: Senhor, me ajuda. E acredite, essas palavras simples, ditas com sinceridade, tocam o coração de Deus de forma profunda. A Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8:26. Isso significa que, até quando faltam palavras, o céu entende a sua dor. Deus conhece o seu coração melhor do que você mesmo. Ele sabe das batalhas que você enfrenta em silêncio, das noites mal dormidas, do medo que você tenta esconder. E mesmo assim, Ele te ama com um amor perfeito. Um amor que não depende do seu desempenho, mas da graça dele. Não pense que Deus te esqueceu. Não acredite na mentira de que você foi deixado para trás. A palavra diz: Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28:20. Todos os dias. Nos bons e nos ruins. Na saúde e na dor. Quando você está cheio de fé e quando está sem forças para orar, Ele está com você. E se Ele está com você, tudo muda. A presença de Deus não garante ausência de lutas, mas garante vitória em meio às lutas. Você está sendo conduzido por uma mão fiel. Uma mão que nunca falha, nunca solta, nunca se atrasa. Então, levante-se mais uma vez. Não porque está tudo resolvido, mas porque Deus prometeu estar com você em cada passo. E Ele cumpre o que promete. Quando vivemos algo difícil, nossa tendência natural é perguntar: por quê? Mas com o tempo e com fé, essa pergunta começa a mudar para quê? Essa transição revela maturidade espiritual. Significa que, ao invés de apenas buscar explicações, passamos a buscar propósito. Deus nunca prometeu uma vida sem dor, mas Ele prometeu sentido para tudo o que vivemos. E na maioria das vezes, o propósito não é apenas resolver um problema, é nos transformar no processo. É nos ensinar a confiar, a amadurecer, a depender mais dele do que de nós mesmos. Em Isaías 55:8-9, o Senhor declara: Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos. Isso nos lembra que, embora não compreendamos tudo agora, Deus vê o quadro completo. Enquanto você enxerga uma peça, Ele vê o quebra-cabeça inteiro. Enquanto você vê perda, Ele já está preparando a restituição. Enquanto você sente dor, Ele já está te fortalecendo por dentro. Tudo está cooperando.
inclusive o que hoje te machuca, inclusive aquilo que você queria evitar. Porque o nosso Deus é especialista em virar páginas, recomeçar histórias e fazer tudo novo. Confie, mesmo que ainda doa. E continue acreditando, mesmo que ainda não veja o fim. A fidelidade de Deus é maior do que qualquer tempestade. Pode ser que você esteja passando por um momento em que tudo parece parado. Nenhuma porta se abre, as respostas não vêm, e o silêncio de Deus parece gritar. Mas quero te lembrar hoje, o céu também trabalha no silêncio. O silêncio de Deus não é ausência, é estratégia. É no silêncio que Ele prepara, protege e posiciona. Jesus, antes de ressuscitar, passou pelo silêncio do sábado. Nada aconteceu entre a cruz da sexta e o milagre do domingo. Mas isso não significava que Deus havia desistido. Era apenas o intervalo entre a dor e a glória. Talvez você esteja vivendo o seu sábado, um tempo em que parece que tudo está parado. Mas não se engane, o domingo está chegando. E quando chegar, você vai entender o porquê de tanta espera, o motivo de tantas lágrimas. Porque Deus não falha. Ele cumpre o que promete. E Ele prometeu que todas as coisas cooperam para o seu bem. Mas até lá, o que fazer? Permaneça. Espere. Continue buscando. Continue orando. Continue adorando mesmo com o coração apertado. Porque adorar em meio à dor é o que move o céu. É o que revela maturidade espiritual. É o que mostra que você não está apenas buscando as mãos de Deus, mas o coração dele. Se você está esperando, mas decidiu continuar confiando, declare nos comentários: Eu espero em ti, Senhor. Às vezes, o que precisamos não é de respostas imediatas, mas de um coração disposto a esperar e a se abrir para a ação de Deus. A espera nos molda, nos refina e nos aproxima dele. É na paciência que a fé cresce e a esperança se fortalece. Lembre-se do exemplo de Abraão, que esperou anos pela promessa do filho, mesmo quando parecia impossível. Ele poderia ter desistido, duvidado, se desesperado. Mas ele escolheu confiar, e Deus cumpriu o que prometeu, no tempo certo, na hora perfeita. Assim é com você. Mesmo que hoje pareça distante, mesmo que a estrada pareça longa, o tempo de Deus é perfeito. Ele não se atrasa, ele não falha. Sua fidelidade é imensa e seu amor infinito. Você pode descansar nessa verdade, que não importa o tamanho da luta ou a força da tempestade, Deus é maior. E enquanto o milagre não chega, você é chamado a permanecer firme, a segurar a mão de Deus e a continuar caminhando na fé, porque Ele está com você, sempre. É natural sentir-se cansado em meio à luta, questionar a demora das respostas e até duvidar do cuidado de Deus. Mas saiba que essas dúvidas não são um sinal de fraqueza, e sim de humanidade. O importante é não permitir que essas dúvidas te afastem do amor de Deus, mas que elas te levem a uma fé mais profunda. Deus nos chama a perseverar, a crer mesmo quando tudo ao redor parece conspirar contra a esperança. A fé é essa força invisível que nos sustenta quando as forças físicas e emocionais parecem falhar. Lembre-se que o próprio Jesus, no jardim do Getsemane, pediu que o Pai afastasse aquele cálice, mas se submeteu à vontade divina. Ele nos ensinou que a entrega plena a Deus é a maior expressão de fé. Por isso, mesmo que as circunstâncias sejam difíceis, confie que Deus está trabalhando em seu favor, transformando cada dificuldade em aprendizado e vitória. Ele está preparando algo maior do que você imagina. Permaneça firme e aberto para receber o que Ele já está preparando para você. Chegamos ao momento de encerrar nossa oração da manhã com a certeza de que, apesar das lutas, Deus é fiel e tudo coopera para o nosso bem. Essa promessa não é apenas para um momento, mas para toda a nossa vida, para cada passo que damos, mesmo quando não compreendemos os caminhos. Agora, entregue sua vida nas mãos do Senhor com confiança. Que Ele guie seu dia, ilumine seus pensamentos e fortaleça seu coração. Lembre-se,
Você é amado, protegido e chamado para cumprir um propósito grandioso. Vamos orar juntos. Senhor Deus, fonte de toda esperança e paz, agradecemos porque Tu és soberano e bom. Mesmo quando não entendemos, confiamos que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Dá-nos força para enfrentar as lutas, sabedoria para discernir Teus caminhos e um coração aberto para Teu amor. Que neste dia possamos sentir Tua presença constante e experimentar a paz que só Tu podes dar. Em nome de Jesus, amém. Que essa bênção acompanhe você em cada momento. Se essa oração tocou seu coração, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir esta palavra hoje. Deixe seu amém ou glória a Deus nos comentários e fortaleça essa corrente de fé.